Oi, gente. Duas coisas. Uma, Bolsonaro declarou apoio a Neymar, diz que Neymar está passando por um momento difícil, mas ele acredita em Neymar. Isso é uma coisa que Bolsonaro acabou de falar. E vale a pena lembrar também, e eu vou discutir isso nesse vídeo, que Bolsonaro ainda não retirou o Twitter que ele fez em apoio a Thales Volpi, conhecido como MC Reaça. Sim, mesmo depois de todas as informações sendo esclarecidas, Bolsonaro não retirou essa mensagem de apoio e de agradecimento e de elogios a MC Reaça. Muita gente nos meus comentários me criticou dizendo que Bolsonaro não saberia do que tinha acontecido. O que não é verdade, porque tudo foi divulgado em conjunto. Mas essa desculpa que foi dada naquele momento não cola mais, porque mesmo 4 dias depois, o tweet ainda não foi retirado. Eu acabei de conferir hoje, às 3h43 da tarde, eu acabei de conferir que o tweet ainda não foi retirado. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas, né? Em breve vamos ter mais. E o Filosofia Popular às sextas-feiras, falando de filmes, jogos, quadrinhos, videogames e muito mais, do ponto de vista político e filosófico. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha em alguns desses vídeos. Teve um excelente, na minha opinião pelo menos, sobre o último samurai Sekiro, Shadows Die Twice, explorando um pouco da cultura oriental e uma reflexão sobre igualdade e mérito, que eu acho que foi um vídeo muito bom, que não teve a visualização que merecia, na minha opinião. Enfim. Eu queria falar com vocês sobre esses dois acontecimentos, e pode parecer que a gente está insistindo em relação a isso, mas olha, isso é grave. Primeiro, a acusação de estupro. Eu disse aqui no vídeo anterior que a gente não pode nem condenar Neymar, nem absolver Neymar. A gente simplesmente não sabe. A gente não viu o corpo de delito da moça, tem investigação em curso. Então querer inocentar ou condenar Neymar publicamente, todas as duas atitudes são levianas. Bem, o presidente da República resolveu assumir a atitude leviana de defender Neymar, de se solidarizar com ele, de acreditar nele. E ele pode estar abraçando um estuprador. A gente sabe? Não sabe. Mas na dúvida, a postura correta seria dizer, vamos esperar, não vou abraçar e não vou dizer que acredito numa pessoa que a gente não sabe ainda se é culpado ou não. Agora, essa é a primeira parte. Agora, a gente já sabe que Neymar, tentando se defender, é culpado de uma coisa, que é o chamado revenge porn, ou pornografia de vingança, que é depois que ele foi acusado disso, ele divulgou em suas redes sociais conteúdo explícito envolvendo fotos, uma delas, inclusive, segundo o G1, dá para identificar a moça, seu rosto e seu nome. Então ele tentou bloquear partes íntimas e tal, e impedir que o rosto fosse visto, mas parece que eles não fizeram um trabalho bem feito, e dá sim para identificar o rosto dela, e dá para identificar quem ela é. Mas mesmo que não desse, vários especialistas, eu tenho links no meu vídeo anterior, eu já respondi trazendo esses links, mostrando que vários especialistas sinalizam que isso não inocenta Neymar, essa questão de ele ter obscurecido a imagem. Então divulgar mensagens íntimas, conteúdo em texto, em fotos, em vídeos de um relacionamento, depois que o relacionamento terminou, é, na nossa legislação, considerado um crime digital. E não existem muitas dúvidas que Neymar cometeu esse crime. Enfim, ele realizou isso. A desculpa dele foi porque ele estava tentando se defender e tal, mas isso daí não cola. Não cola. Existem alguns advogados que estão dizendo que ele não incorreu em crime, o que são poucos por enquanto. Eu só vi um promotor no antagonista dizendo isso, que foi um tweet que foi republicado, que colocaria a questão como uma questão relativamente polêmica, mas a maioria dos especialistas que eu vi opinando sobre o caso dizem que provavelmente Neymar vai ser condenado por isso. Crime digital, ele divulgou imagens íntimas e não caberia a ele divulgar. Esse é o primeiro problema. Então o Bolsonaro ele acaba de abraçar uma pessoa que cometeu um crime,
E pode ter cometido um crime muito mais grave. E a gente não sabe se cometeu ou não. A gente não deve condenar sem saber, mas também não deve absolver. Quem sou eu para dizer que essa moça está mentindo? Se depois ficar provado que ela está mentindo e tiver evidências para isso, a gente vem aqui e diz, olha, ela estava mentindo, agora a gente sabe, era um golpe para conseguir dinheiro do Neymar e tal. Mas pode ser que não seja, a gente não sabe. Enfim, é difícil pedir cautela para as pessoas, mas parece que é necessário, né? E a segunda coisa que eu quero falar aqui é sobre o tweet do Bolsonaro em relação ao MC Reaça, né? Para vocês que não lembram, o tweet do Bolsonaro é o seguinte: Thales Volpe, conhecido como MC Reaça, nos deixou no dia de ontem. Tinha o sonho de mudar o país e apostou em mim, em meu nome, por meio de seu grande talento. Primeiro que sonho de mudar o país só se for para uma coisa horrorosa. Grande talento, quer dizer, a capacidade do Bolsonaro de julgar talento parece que é associada à capacidade da pessoa de paparicar ele, né, de bajular ele. E será lembrado pelo dom, pela humildade. Humildade. Uma pessoa que diz que o feminista tem que tomar ação é humilde. E pelo seu amor pelo Brasil. Que Deus o conforte juntamente com seus familiares e amigos. Ele colocou esse tweet há 4 dias atrás. E teve um monte de gente nos comentários aqui dizendo: mas André, o presidente ainda não sabia que ele tinha espancado a amante e que ela estava grávida, enfim, e que depois ele se matou por causa disso, que ele foi falar com o pai, e o pai disse para ele assumir, e ele acabou não tendo estrutura e se matando. Bem, primeiro que essa narrativa de que ele não sabia é difícil de acreditar, porque a informação da morte dele veio em conjunto com todas essas informações no momento que a morte dele foi noticiada. Todo mundo já estava sabendo. E 4 dias depois, o tweet do Bolsonaro continua lá, completamente inalterado. Porque se depois de saber, a primeira coisa que ele deveria fazer é tirar esse tweet daí. Ele devia ter vergonha de estar elogiando e apoiando uma pessoa que fez um ato monstruoso desse. Uma coisa horrorosa. E quem apoia Bolsonaro em apoiar esse cara, para mim entra no mesmo patamar. Entendeu? Não vou amenizar, passar pano para esse pessoal, não. Nós estamos falando de uma atitude hedionda desse rapaz. Que ele próprio sabia o quão hedionda era, porque ele se matou justamente porque ele não quis encarar a repercussão pública que isso ia ter. Porque imagine se ele tivesse ficado vivo, como seria a reação do público a tudo que ele fez. Se já foi brabo depois dele morrer. Se ele tivesse ficado vivo, ele ia sofrer muito da repercussão negativa em relação a isso, e provavelmente ia sofrer também na prisão. Isso se ele sobrevivesse muito tempo lá na prisão, porque os próprios presos não toleram esse tipo de violência. Então reparem que coisa. Eu vou fazer um vídeo mais tarde falando de bolsas, de concurso público, vou mudar de assunto. Mas eu quero fazer esse vídeo refletindo sobre o fato de que Bolsonaro não tirou o tweet, e que Bolsonaro agora, na mesma semana que esse rapaz fez essa violência contra uma mulher. E outra coisa, quando eu chamo ela de amante, eu em nenhum momento estou denegrindo a imagem dela. Em nenhum momento. Teve uma inscrita minha que assim, ela meio que me criticou, ela elogiou meu vídeo, eu agradeço, mas ela meio que disse que eu não deveria chamar de amante, como se isso estivesse atacando ela. Não, eu tô tentando explicar para você, quando eu chamo ela de amante, eu tô criticando o MC Reaça, pela hipocrisia dele de ficar dizendo que defende valores cristãos e defende a família tradicional e tudo mais, e trai a esposa, engravida a amante. Isso não é uma coisa negativa sobre ela, entendeu? Eu não estou julgando ela, mas engravida ela, e quando ela conta essa criatura, que enfim, é difícil até, eu não quero adjetivar demais, porque se eu começar a adjetivar, você sabe que coisa boa não vai vir. E eu não gosto de ficar adjetivando demais os meus vídeos.
É uma coisa de padrão, não é uma coisa que me dá prazer ficar adjetivando. Mas então, vocês sabem do que é que eu imagino, o que é que eu penso sobre esse MC Reaça. Ele, em vez de admitir os erros, pedir desculpas, não, a primeira reação dele foi provavelmente querer que ela abortasse, sendo que ser contra o aborto é exatamente o epicentro do fundamentalismo reacionário que ele representa. Quer dizer, você vê a hipocrisia, o tamanho da hipocrisia. E depois ele espanca ela. Que botou ela no hospital, eu nem sei como ela tá nesse momento. É uma coisa pra gente checar depois. Então eu queria também aproveitar esse vídeo para esclarecer que quando eu chamo ela de amante, eu tô criticando o homem, nesse caso, o MC Reaça, pela hipocrisia dele de defender toda essa aura de família tradicional e, na prática, não cumprir o que ele próprio fala. Eu não gosto que chamem ela de namorada e quero que chame de amante para expor a hipocrisia dele. Assim como se tivesse uma mulher que fosse uma liderança evangélica que fala sobre a família tradicional e fica rotando regra para todo mundo e ela traísse o marido, eu queria que falasse que o cara com quem ela traiu era amante, não para criticar ele. Ele não é o alvo, ele não seria o alvo. O alvo seria, nesse caso, ela, pela hipocrisia. Hipocrisia é o meu alvo. E eu acho que algumas pessoas não entenderam isso, mas agora eu vou explicar nos mínimos detalhes, né? Para que fique bem claro. Porque às vezes, essa coisa de comunicação, não responsabilizo todo mundo por isso não. Não fico chateado com as pessoas, acho que isso acontece mesmo. E a gente está aqui para esclarecer, para tentar esclarecer ideias e tudo mais. E o que eu quero dizer para finalizar sobre isso, porque é um assunto, enfim, que não me dá nenhum prazer ficar falando sobre ele, é que eu acho lamentável, na mesma semana, o presidente elogiar e não tirar o tweet de um homem que espancou uma mulher grávida e depois dizer que acredita em um homem que, acusado de estupro, expôs imagens da mulher que o acusou na internet, o que configura um crime. Na mesma semana. Quer dizer, masculinidade tóxica é apelido. É pouco para falar sobre esses dois episódios. Pode ser que Neymar não tenha estuprado? Pode ser. A gente não sabe. Eu disse isso desde o início. Mas, na dúvida, qual é a postura? Vamos aguardar. E diante dele ter exposto as fotos, ele errou. E provavelmente um erro capaz de ser processado criminalmente, segundo os especialistas que eu olhei na internet sobre o assunto. A maioria deles falou que isso daí é crime. Enfim, era o que eu tenho para dizer sobre esses dois assuntos. E tomara que a gente só volte a esse assunto quando o caso do Neymar estiver já solucionado, né? E talvez nem precise falar muito sobre isso. Seria o ideal. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, considere apoiar a gente no Apoia-se, vai ter um link destacado nos comentários. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.